Abra sua Bíblia comigo no livro do evangelista Lucas, Dr. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Eu quero falar nesta noite sobre algumas mulheres mães que deixaram um legado para o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vamos conhecer alguma delas, né? Ou você que já conhece vai relembrar. Amém? Amém. Fale, mulheres, mães que deixaram legado para o povo de Deus. Amém, queridos? Eu não poderia começar diferente, não é? Não poderia começar sem citar uma das maiores mulheres da Bíblia Sagrada. Amém? Que foi Maria, mãe de Jesus. Olha lá, evangelista Lucas, Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, fale anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, fale virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Fale comigo. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E aqui está a maior frase de honra, não é? Que um ser angelical poderia declarar a uma pessoa, uma mulher, como foi aqui. Ele disse assim: bendita és tu entre as mulheres. Fale comigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ele está falando com quem? Maria. Quem foi Maria? Mãe de Jesus. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Fale comigo. Não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Fale, o nome é de Jesus. Fale, é Jesus. É Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente. Fale comigo. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fale comigo. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Fale, o santo que de ti há de nascer. Quem é o santo? Jesus. E o único que pode ser considerado santo, que pisou nesse lugar chamado terra, quem é? Jesus. Amém. Que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Fale comigo. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Coloque sua mão sobre esse texto e oremos nesse momento. Pai das luzes, nós te louvamos por esta tão grande oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, Senhor, para te adorar e prestar um culto racional ao teu nome, Pai. Senhor, me usa mais uma vez como instrumento nas tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito através da minha vida, Senhor. Que esta palavra seja uma palavra revelada, uma palavra de instrução, de direção, uma palavra que venha, Senhor, com chaves espirituais que abrirão portas ainda essa semana, Senhor. O teu povo
ainda essa semana viverá sinais, milagres e maravilhas no teu nome, Pai. É assim que oramos, no nome poderoso de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fale comigo, mulheres, mães que deixaram legado. Amém, queridos? Querido, quando eu falo de legado, não é? Logo eu lembro de Abel. Você lembra de Abel? Amém. No livro aos Hebreus, ali no capítulo de número 11, a história, ou a passagem dos heróis da fé. Amém? Fale comigo, heróis da fé. Não é? E ali um desses heróis, e eu acredito que alguém que mais destacou, não por ele ter sido o primórdio da humanidade, mas por ele ter feito algo que impactou o coração de Deus, amém? Ele deixou um legado. A palavra do Senhor diz que Abel, ele fez um sacrifício, e depois ainda de morto, esse sacrifício continua falando. Amém ou não amém? Quando eu entendo esse texto, eu parto, então eu começo o meu raciocínio de legado por aí. Legado é tudo aquilo, queridos, que não morre com o ser humano mortal, com esse corpo corruptível que nós temos hoje, mas ele permanece para sempre, amém? Fale comigo, eu preciso deixar um legado. O legado, querido, é tudo aquilo que deixa de história, tudo aquilo que quando nós olhamos para uma figura que de repente já até se foi, não é? E nós começamos a olhar para ele, nós nos espelhamos na história dele e começamos a entender que ele tem muita coisa para ensinar para nós, amém? Como Abel, a palavra diz que ele fez um sacrifício, e esse sacrifício ainda depois de morto continua falando. Amém, querido? Não é? Oxalá que cada um de nós, não é? Se tivermos que enfrentar a morte, até porque não é isso que a igreja espera. A igreja espera o arrebatamento com Cristo Jesus, não é? Mas se ainda que nós tivermos, se nós tivermos que enfrentar a morte, não é? Que possamos deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa família, para a comunidade no qual participamos, a igreja, e para todos aqueles que nos conhecem. Amém, querido? Legado, fale legado. Essa é a palavra que precisa me acompanhar. Amém, querido? Você já viu aquelas pessoas, por exemplo, que não tiveram uma boa história de vida quando morrem? O que acontece no velório? Tem uns que estão falando, vem o pastor dele de novo no velório. Mas diz o sábio Salomão que é melhor estar no velório do que numa casa que tem festa, porque ali nós nos conhecemos quem somos, fracos, falíveis, débeis em relação a tudo que corrompe essa carcaça que temos hoje, que é o nosso corpo, amém? É no velório que nós refletimos na nossa vida e refletimos quem somos de verdade. Amém, querido? Glória a Deus. Quando alguém que não teve uma boa história morre, o que acontece no velório desse cidadão? Fale comigo, não dá quase ninguém. Malemar, a mãe e o pai dele vai, de repente um amigo de boteco, né? Porque geralmente alguém que não deixou história tem algum tipo de vício. Então um amiguinho de boteco, um pai e uma mãe, que o pai e a mãe, não é, na maioria das vezes, não abandonam o filho ainda que ele seja mal, amém? E é aquele negócio que tem um fim muito triste, muito triste. Mas pastor, velório tudo é triste. Querido, é verdade. Até, apesar de a Bíblia nos ensinar o contrário, né? Na realidade, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele tem prazer na morte dos santos. Olha só. Então, se nós entendêssemos a palavra como ela é, quando um de nós tivéssemos que passar pela morte, nós tínhamos que fazer festa. O nosso Deus, Ele tem prazer na morte dos santos, amém? Olha aí para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala, irmão, boa palavra é essa. O nosso Deus tem prazer na morte dos santos. Amém, querido? Isso é interessante. Agora, querido, quando nós olhamos para um velório de alguém que deixou um legado, de alguém que deixou uma história bonita, uma história de ensino, de ensinamento, uma história no qual nós podemos olhar e nos espelhar nele e falar, olha, deu tudo certo para ele, não é?
teve os percalços, teve os obstáculos, teve as barreiras que ele enfrentou, mas ele conseguiu romper tudo isso. Amém, amém. Fale comigo, romper. Essa já é uma chave espiritual para nós hoje. Romper barreiras, querido. Querido, alguém que deixa legado, não quer dizer que ele não teve dificuldade na vida. Amém, amém. Glória a Deus. Salomão também diz que todos nós temos as mesmas oportunidades. Não é muitas vezes a gente olha para alguém, de repente a gente nasceu numa família, não é financeiramente pobre, e a gente olha para alguém que nasceu numa família muito rica, no berço de ouro, e a gente olha para aquela pessoa, para aquela família e fala assim: olha, ele consegue tudo porque ele nasceu em berço de ouro, porque o pai dele tem muita coisa. Nada disso, querido. O rei Salomão diz, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele diz que todos nós temos as mesmas oportunidades. Agora, muitas vezes nós nos escondemos atrás do eu não posso, ou para mim não dá, porque eu nasci numa família pobre, porque de repente eu não tive pai, de repente não tive mãe. Hoje é o dia das mães, e muitos foram criados sem mães, né? Às vezes, literalmente falando, que a mãe ou morreu no parto, ou teve alguma situação e deixou a criança muito pequena, ou de repente, de uma forma de desleixo, até a criança cresceu junto com a mãe, mas a mãe não foi presente, por N motivos, e nós não vamos entrar nessa situação hoje. Amém? Glória a Deus, querido. Mas tudo isso não pode me impedir e nem impedir você de romper as barreiras e viver os milagres e as promessas que Deus te fez. Amém, amém? Ergue sua mão direita comigo e fale: nada, nem ninguém pode impedir que eu venha viver as promessas, os milagres que Deus me prometeu. Amém? Nada e ninguém, querido. A palavra do Senhor diz que nem que se levantar o inferno inteiro contra nós, ele não tem poder para parar aquilo que Deus nos prometeu. Amém, amém. Agora existe alguém que para o projeto de Deus na nossa vida, e esse alguém você conhece quando você se coloca de frente ao espelho. Se existe alguém que pode parar, não é uma vida que vai deixar um legado, uma vida que vai fazer uma diferença na sociedade, na família e de repente na igreja, onde ele for, esse alguém somos nós mesmos. Nós conseguimos barrar o projeto de Deus. Quando nós começamos a ter aqueles pensamentos, e nós sabemos que não são nossos, mas vem do nosso inimigo espiritual, não é declarado, não é? E ele tem poder para fazer isso, introduzir o pensamento lá dentro. E mais um é o medo. Amém? O medo. De repente você já viu uma estrutura total, seu sonho te levou a visualizar o que Deus está para fazer. Só que você não avança, porque o medo te impede de avançar. Amém? Fale comigo, essa noite é noite de romper a barreira do medo. O medo não pode me parar, o medo não pode me neutralizar. Pelo contrário, o poder do nome de Jesus é que vai neutralizar todo o mal contrário que tenta me parar diante das portas de milagre que estão prestes a se abrir diante da minha vida. Amém? Você entendeu isso? Então, quando eu olho para tudo isso, não é? Eu vejo Maria assustada, não é? Primeiro, foi um grande susto para ela, porque ela teve que se encontrar com um anjo. Amém, amém? Imagine só você, de repente, você nunca viu um anjo, de repente você está lá na tua casa e um anjo aparece e fala: opa, eu vim trazer uns negócios para você, eu vim trazer umas bênçãos para você. Não é? O primeiro impacto qual é, querido? Fale o medo. O medo. Amém, amém? Não é? E algo interessante que eu vejo nessa passagem é que o medo veio a priori, mas ela resistiu a esse medo. Sabe por quê? Porque se Maria falasse para o anjo: anjo, para mim não vai dar não, eu estou com muito medo desse negócio. Primeiro que eu estou olhando para um anjo, e um anjo que não era qualquer anjo, era o anjo Gabriel. Segundo, que como é que vai ser esse negócio, cara? Eu conheço os jeitos naturais de se fazer uma criança. Agora, vai vir o Espírito Santo e vai pôr um negócio lá, e eu não conheço ainda. Você viu o que ela falou? Não conheço ainda ninguém, não conheço o homem. E ela era virgem ainda mesmo. Amém?
Então fale comigo. A primeira barreira que tentou neutralizar Maria foi o medo. Amém? Você já está entendendo o caminho no qual o Espírito Santo está nos levando essa noite? Tem muita coisa que Deus vai fazer ainda. Amém? Glória a Deus ou não? Aleluia. E entrando o anjo, versículo 28 de Lucas 1, onde ela estava, diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, fale comigo, ficou com muito medo. Como que está na tradução aí, 29? E ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Ela ficou arisca, né? Ela falou: o que é isso? Um anjo aqui, e veio me dizendo que eu sou já bendita entre as mulheres. O que é isso, amém? Fale comigo. Mas a visão do milagre sempre tem que ser maior e mais motivadora do que a barreira do medo. Amém, querido? A motivação do milagre, a motivação do teu sonho sempre tem que ser maior do que a barreira do medo. Amém ou não amém? Se o seu medo for maior que o teu sonho, eu tenho uma péssima notícia para te dar: o seu sonho não se realiza. Agora, se o seu sonho for maior que a barreira do medo, como foi com Maria, com certeza o seu sonho vai se realizar. Amém, amém, querido? Eu, como pastor da tua vida, dessa igreja, eu preciso te levar, não é a sonhar, eu preciso te levar a um novo patamar de vida, não é? E uma vida que encontre o propósito de Deus para ela. Muita gente nasce e morre sem encontrar o propósito de Deus, sem entender qual dom Deus derramou sobre ele. Tem muita gente andando com muitos dons sobrenaturais que ninguém tem, só ele, mas ele não sabe. E isso é péssimo para nós. Por isso que muitas pessoas chegam num ponto da vida e ele começa a entrar em depressão. Por quê? Porque nada mais tem sentido. Amém, amém. E eu, através da palavra do Senhor, preciso fazer a tua vida ter um sentido. Amém. Precisa ter. Você não veio para cá para ser mais um nesses quase 8 bilhões hoje que já se somam. Não é toda a humanidade do planeta Terra. Você não é mais um. Você é alguém que foi escolhido por Deus para fazer toda a diferença nesse lugar. Amém, amém. Você crê assim ou não? Erga a sua mão e fale: eu fui escolhido por Deus para fazer toda a diferença aonde eu fui colocado. Amém, querido? A área geográfica que Deus te pôs. Não é? Eu quero te fazer pensar agora, por exemplo, você trabalha em um determinado lugar, você estuda em um determinado lugar, de repente você está na universidade, na escola, no trabalho, na locomoção diária, no ônibus, no metrô, no seu carro. Amém? Você precisa começar em Deus buscar por que você veio. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa, irmão. Tem alguma coisa que Deus já te deu e Ele está esperando você despertar com esse dom para você começar a fazer a diferença nessa área geográfica que você foi plantado. Amém, amém, amém. Glória a Deus ou não? Amém. Fale comigo: eu não vim para cá por acaso, eu não sou um acidente de percurso, eu sou alguém que foi escolhido por Deus. Amém. Glória a Deus. Você não é um acidente. Você é alguém escolhido por Deus. Amém. Eu fico imaginando Maria, até então, antes do encontro com o anjo, ela se sentia alguém normal. Ela se sentia alguém que estava ali para cumprir um propósito. E provavelmente ela estava ali então, já se preparando para o casamento, até porque ela ia se casar. Amém? Com José. Mas a partir daquele momento, do encontro, do start de Deus, através do anjo Gabriel na vida dela, ela começou a sonhar. Falei: eu preciso começar a sonhar. Amém. Preciso começar a sonhar. Amém, amém. Glória a Deus. 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. 30. Disse então o anjo: Maria, não temas,
porque achastes graça diante de Deus. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado, fale: irmão amado, querido, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Amém. Glória a Deus ou não? Fale: Deus achou alguma coisa em mim. Sabe por quê, querido? Eu tenho certeza disso. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Está entendendo? De repente você vem para cá hoje, meio sem saber por quê, né? Ou por um convite. Mas Deus sabia o que Ele queria fazer contigo aqui hoje. Ele queria começar a dar sentido na tua vida, né? Glória a Deus ou não? E quando eu falo sentido é algo interessante, sabe por quê, querido? Eu conheço muitos empresários, conheço muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas que não são felizes. Agora, por que isso? Porque falta propósito, porque falta encontrar para que veio realmente. Amém, meu amigo? Eu não sei se já percebeu, não é? Pessoas que conseguem se dar muito bem financeiramente, ela chega num ponto da vida dela que ela começa a procurar alguma coisa a mais. E ela entra numa entidade, numa sociedade, para quê? Para poder abençoar alguma coisa, para fazer uma obra social, para ver se ele se encontra. Glória a Deus, né? Mas olha para o seu irmão e fala: irmão, você tem um propósito, você tem um dom já liberado por Deus para fazer a diferença aonde Ele te colocou. Amém. 31, e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aqui o anjo está desenhando toda a situação que ainda estava por vir. Amém, amém. Como é bom, querido, quando andamos com Deus. Como é bom quando andamos com o Senhor, porque Ele nos faz sonhar. E além de nos fazer sonhar, Ele começa a desenhar toda a estrutura do desenrolar do sonho e como Ele vai começar a se materializar na nossa vida. Amém, querido? Você está compreendendo isso? Vale, é muito bom sonhar, mas é muito melhor sonhar com Deus, porque Ele começa a nos dar toda a estrutura, não é? De como vai se materializar o sonho em nossa vida. Amém? Você vê que interessante, o anjo ele veio com propriedade, ele veio entregando cada detalhe, até o nome do filho ele veio com ele pronto. Amém? Glória a Deus. De repente você está querendo abrir uma empresa, você não conseguiu definir nem o nome da empresa. Interessante isso, né? Eu já tive várias empresas, né? E no início de uma empresa é aquela labuta para decidir o nome. Você escolhe vários nomes e fala: mas será que esse vai ficar legal? Será que esse é bom pro ramo? E você começa, não é? Principalmente quando você coloca um nome fantasia, né? Amém, querido? Mas aqui o anjo trouxe tudo, vai tudo pronto. Fale: Deus, quando dá algo para nós, Ele entrega tudo pronto, completo, não é descrito, determinado, liberado. Querido, que a coisa mais interessante para nós, como homens falíveis que somos, independente de Deus que somos, é quando tudo vem prontinho. A gente começa a criar uma expectativa maior em cima daquele sonho, porque a gente fala: não tem como dar errado, está tudo pronto, tem teu nome, tem tudo, o momento certo de agir, de dar os passos e caminhar de encontro ao sonho. Amém ou não amém? Fale com Deus, a coisa fica mais fácil. Com Deus a coisa fica mais fácil. Amém ou não amém? Glória a Deus. 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Muitos pensam que o reino do Senhor teve pausa, né? Ou começou lá quando ele esteve aqui e pausou. Nada disso, né? Pausou. Nada disso, querido. O reino do Senhor continua em movimento e cada dia crescendo mais. Você sabe qual é uma das maiores funções da igreja na terra hoje? Que é você, que somos nós? É a edificação do reino. Nós estamos aqui trabalhando, o reino só está crescendo. Você vê que o Brasil hoje já são quase 50 milhões de evangélicos. Por que tem crescido tanto? Porque é o propósito de Deus. Não é? Quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que também foi Lucas quem escreveu, não é? O que ele começa a contar ali? A história da igreja primitiva.
Jesus se ascendeu aos céus e ali começou a explosão da igreja, o crescimento da igreja. Os discípulos ali começaram a pregar o Evangelho com poder, não é, através da liberação do Espírito Santo de Deus, e a igreja começou a crescer e se manifestar. Ali, não é, começa todo o reino de Cristo, o reino vindouro. Amém? Amém? Glória a Deus ou não? Fala, eu já faço parte desse reino eterno de Jesus Cristo. Amém? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fale, o meu reino já está voltando, e o seu reino não terá fim. Amém? E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, fale, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Fale, Jesus, Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O anjo, ele veio de uma forma para envolver Maria numa expectativa poderosa, até porque o anjo, ele tinha de toda forma, não é, motivar ela a não deixar o medo parar. Amém? Não? Amém. E ele falou: olha, para você saber que é Deus que está enviando aqui, o anjo dele, para te trazer essa notícia gloriosa e poderosa. A tua prima, não é? Fale, a prima de Maria, Isabel, que foi mãe de João Batista, mas ela era estéril. E ele falou: olha, para você saber que é Deus, a tua prima que era estéril, Isabel, ela já está grávida de 6 meses. Só para você saber. Fale, quando nós começamos a sonhar com Deus, os sinais começam a nos acompanhar e a se manifestar diante de nós. Fale, como é bom sonhar com Deus. Amém. Glória a Deus ou não? Fale, eu vou sonhar mais com Deus. Amém. Glória a Deus. Deus sonha? Deus não sonha. Quem sonha somos nós. Deus não precisa sonhar, porque tudo que Ele deseja naquele momento acontece. Só sonha quem não precisa, quem não tem potencial para que a coisa realize-se na hora, né? Então fale comigo: Deus não sonha. Fale, mas eu e você não sonhamos, não é? Amém? Glória a Deus. 37, fale comigo: porque para Deus nada será o quê? Impossível. Amém? João 3,16. Esse é o texto áureo do crente, amém? Você sabe decor? Vamos declarar então? Vai lá, 1, 2, 3, João 3,16, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, por que eu te trouxe aqui? Não é para você entender algo muito interessante que diz respeito a ser mãe. Amém? Não é? Aqui Deus, ele está mostrando o seu amor incondicional à humanidade. Não é? O que é o amor incondicional? O amor incondicional é aquele amor que não depende de uma condicional para que ele brote, para que ele, não é, seja desenrolado. Amém? Eu e você, por exemplo, para amar alguém, nós precisamos ter alguma condição. Isso acontece conosco, querido, porque nós, como seres humanos, não conseguimos ter amor incondicional. Esse amor é só de Deus. Esse amor é aquele amor que supera tudo. Amém? Glória a Deus ou não? Mas Deus aqui, Ele está nos demonstrando um amor incondicional, aquilo que não depende de nada. Sabe por quê, querido? Porque nós éramos coisas, vamos assim, que não tinha valor nenhum. Pelo contrário, nós tínhamos e possuímos uma dívida impagável no mundo espiritual. E a única forma para que essa dívida fosse paga foi o derramamento do Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Amém? O derramamento de todo o sangue, a entrega, o sofrimento. Então toda aquela estrutura que você viu ali
foi uma estrutura de um amor incondicional, um amor que não dependeu de condição, querido. Porque se ele tivesse que ver alguma coisinha em nós para fazer isso e pagar esse tão alto preço, provavelmente ele não faria. Está compreendendo isso? Amém ou não amém? Só que Deus, Ele compara um amor terreno e físico ao amor dele. Sabe qual é esse amor? Fale amor de mãe. Vamos ver? Isaías, capítulo 49, e o versículo de número 15. Olha o que diz aí, você pode ler no telão. Pode uma mulher esquecer do seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha só Deus fazendo uma analogia, uma comparação do grande amor dele incondicional com o amor de alguém terreno, o amor de mãe. Amém ou não amém? O amor de mãe não é um amor incondicional, mas ele chega bem perto. Quando Deus olha de uma estrutura poderosa e o onipotente que é dele, olha para nós, o amor que mais se aproxima aqui, para esse campo, para esse tempo que vivemos, é o amor de mãe. Por isso que ele faz essa comparação, ele fala assim, olha, pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama? Todavia, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. O que Deus está falando? Você tem um amor próximo do meu, e o amor incondicional é o amor de mãe. Querido, mãe que é mãe, eu vou te falar um negócio, o filho pode ser uma porcaria, pode estar preso lá na penitenciária. Não, o filho de repente se perdeu no crime, mas a mãe está lá, na hora marcada, chegava antes, para não perder um minuto sequer da hora de visita da penitenciária. Esse é o amor de mãe. Esse é o amor de Deus, que quando olha para você, às vezes você falhando muito com Deus e com todo mundo, e até com a família, Deus olha para você e fala, filho, em tudo isso que eu estava fazendo de errado, eu ainda te amo mais. Eu ainda espero que você entenda o meu propósito. Eu ainda espero que você entenda a minha palavra e comece a andar nela, porque assim você terá sucesso. Assim você vai viver os seus sonhos, assim você vai sair dessa tristeza, que às vezes você não sabe nem de onde vem, e vai começar a viver o sobrenatural em Deus. Amém ou não amém? Fale como eu preciso do amor de Deus derramado sobre a minha vida. Amém, querido? Todos nós precisamos. Nós somos incapazes de viver sem Deus. Tem muita gente tentando, mas no final da vida eles entendem que eles perderam tudo, porque rejeitaram o amor incondicional de Deus. Amém, querido? Dá uma olhada no seu irmão, na sua irmã, fala, irmã, não rejeite esse amor. Esse amor está disponível para você hoje, e você precisa, a partir de hoje, se é que ainda não tem, receber esse amor derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá para Gênesis, eu quero falar da segunda mãe, meu Deus. Gênesis, capítulo 25. E aqui nós vamos ver uma mãe que fez toda a diferença para o início ali da história bíblica e do povo de Deus. Amém? Eu quero ler um versículo antes do capítulo 24. Eu falei 25, mas não vou voltar um capítulo e o versículo de número 60 para ensinar como uma mulher tem que sair de casa para o casamento. Amém? Glória a Deus. Gênesis 24, o versículo 60 diz assim: e abençoaram Rebeca. Fale Rebeca. Esse é o nome, Rebeca. Amém? Fale Rebeca. O que foi Rebeca? Quem foi Rebeca? Fale uma mulher, mãe, que nos deixou um legado. E abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. O que está acontecendo com Rebeca aqui nesse exato momento, querido? Rebeca então, ela se dispõe a casar, não é com Isaac. Amém ou não amém? Só que antes de ela assumir o compromisso, na realidade,
na totalidade, ela olha para a família, reúne a família, né? E ali ela então oficialmente se declara desejosa em se casar. Só que ela sabe que ela não poderia sair ali de alguma forma sem a bênção familiar, amém? Principalmente dos pais e dos irmãos. E aqui nós vemos então que os pais e os irmãos estão fazendo o quê? Abençoando a Rebeca. Amém, querido? Você sabe o poder de uma bênção? O poder de uma bênção é de gerar milagres. Amém. Fale comigo, uma bênção gera um milagre, ou gera vários milagres. E a maior bênção que Deus deixou na responsabilidade dos pais é abençoar os filhos. Amém. Amém, amém. Eu sempre ensino nessa igreja: os filhos não podem sair para lugar nenhum sem ser abençoado pelo pai. Não pode. Amém, amém. O meu filho, ele já virou rotina. Às vezes ele está na correria, um monte de coisa, atendimento, correndo com uma coisa, com a outra. Ele fala: opa, tem que me ungir, pai. Amém, amém. Sabe o que isso já está gerando? Milagre. Bênção. Para quem que é isso? É só para quem está debaixo da bênção, querido. E se tem uma bênção que não pode faltar para a tua vida, é a bênção dos seus pais. Amém? Para sair de casa, para se casar, Rebeca esperou primeiro ser abençoada. Amém, amém. Olha só o que diz o texto: e abençoaram Rebeca, e disseram: ó, nossa irmã. E além de abençoar, ainda profetizaram. E eu vou já te dizer o que esta palavra profética gerou, que foi um grande milagre na vida dela. E disseram: ó, nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Amém, amém. Fale: como é bom, estar debaixo da bênção de uma autoridade. Amém, querido. Nós estamos debaixo de muitas autoridades. Os pais são autoridades sobre a tua vida. Os pastores são autoridades espirituais sobre a tua vida. Não é? A polícia, o delegado de polícia é uma autoridade, o juiz de direito é uma autoridade, a presidente da república é uma autoridade, assim por diante. Não é? Cada princípio desse que nós tentamos burlar, nós recebemos uma colheita disso. E não é uma colheita boa. Amém, querido? Então dá uma olhada para o seu irmão e fala: irmão querido, amado, nunca faça nada sem estar debaixo da bênção. Mas se você vai se casar, veja a bênção. Se você vai sair para a escola, veja a bênção. Se você vai viajar, veja a bênção. Amém, querido? Então isso é importante. Amém? Muitas coisas nós somos livres, nós somos tirados do caminho do mal quando nós saímos com a bênção, principalmente com a bênção do seu pai. Se você ainda mora dentro da casa dele, você não pode sair sem a bênção do teu pai, de jeito nenhum. Amém? Glória a Deus. Pai, querido, abençoa o teu filho, não deixa o teu filho sair. Nós moramos numa cidade, uma das cidades mais perigosas do mundo, São Paulo. Não deixe seu filho sair sem a bênção. Você tem autoridade em Deus. Você tem poder através do nome de Jesus para abençoar o teu filho. E no momento que ele mais necessitar, ele ser livre e guardado pela mão do eterno Deus poderoso. Amém? Dá uma olhada para o seu irmão, porque ele precisa guardar isso para toda a vida dele. Fala: irmão, se você é pai, abençoa. Se você é filho, não saia sem a bênção. Amém? Você entendeu isso? Isso é importantíssimo. Isso muda uma história de morte para a vida e para o cuidado do Senhor e para o livramento do Senhor. Amém, queridos? Então Rebeca, fala: Rebeca sendo a bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 19 do capítulo 25. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou quem? Você está junto aí? Vocês estão aí não? 20 era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou, fale: Isaac orou instantemente
Não é o que quer dizer isso? Fale comigo, com carência. Não é com urgência. Clamando ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque Rebeca era estéril. Amém, amém. Fale, Rebeca era estéril. Só que eu fico imaginando Rebeca. Toda vez que ela olhava para a esterilidade dela, ela lembrava de uma palavra profética. Qual era? Da família. Vamos voltar ao ano 60 para relembrar? O que eles profetizaram sobre ela quando ela saiu na bênção da família? Ó, nossa irmã, seja tu em milhares e milhares. Como ela ia ser milhares e milhares, sendo que ela era o quê? Estéril. Tinha jeito? Para ela não, mas para Deus tinha. Amém. Amém. Olha aí, seu irmão, falei, irmão, tem muita coisa. Para você não tem jeito, mas para Deus tem. Amém. Glória a Deus. Então era Isaac da idade de 40 anos, 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Portanto, ela era. E o Senhor fez o quê? E Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. E os filhos lutavam dentro dela. Olha que loucura. Depois de ser curada da esterilidade, ela descobre que ela é mãe, vai ser mãe de gêmeos. Mas já começa uma bagunça lá dentro. Pensa dois moleques doidos. Ela brigava dentro do ventre da mãe. Ah, o irmão. O irmãozinho. É luta mesmo. Aí quando a bênção é muito grande, tem que suportar a luta. Você lembra do romper, né? Ó, romper, querido. Amém, amém. Eu fico imaginando se a Rebeca estivesse grávida hoje, com a medicina hoje, né? Ia no especialista em São Paulo, o especialista ia falar para ela assim: olha, vamos te dar um monte de remédio, e a partir de hoje você vai ficar em repouso absoluto. Ninguém faz mais nada. Você não vai fazer nada. Até ver o que vai dar isso. É assim ou não é? Agora imagina, naquele tempo não tinha isso não, irmão. E essa mulher ia para a roça, canchada, e os meninos brigando. E ela passando mal, e tendo contração, e pensa na bagunça, nem? Isso aconteceu há 4.100 anos atrás. Fala, hoje está mais fácil, né, irmão? Hoje está mais fácil. E os filhos lutavam, 22, dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. E ela foi para o Senhor. Amém? Não tinha médico, né? Mas tinha o Senhor. Olha que interessante, né? Fale, meu Deus é o mesmo, e foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém, amém. Glória a Deus. Quando não tem saída na medicina, o nosso Deus tem. Quando não tem saída na justiça, o nosso Deus tem. Quando não tem saída no seu casamento, o nosso Deus tem. Amém? Glória a Deus. Então ela foi, fala, ela foi no lugar certo. Ela foi nos pés do Senhor. E ela disse: se é assim, por que eu sou eu assim? E foi se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe ou disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será como? Mais forte do que o outro, e o maior. Mas você percebeu a amplitude da promessa sobre a vida e o ventre dessa mulher? Duas o quê? Duas nações, irmão. Fale, para quem era estéril. Mas ela tinha uma promessa. Fale, irmão, de repente você está estéril em alguma área da tua vida. Mas eu, como boca de Deus, profetizo sobre a tua vida hoje que você está debaixo da promessa de Deus. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo, vai dar certo. Vai com fé. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o nascimento. E aqui a Bíblia já dá o nome dos dois que vão nascer, Esaú e Jacó. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro. Fala, saiu o primeiro. Ruivo e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. Naquele tempo tinha um negócio, né?
Não dava nome antes. Hoje a gente escolhe com um mês, quando sabe que está grávida, já está escolhendo nome, né? Antigamente não, tinha que esperar o bebê sair para dar uma olhada na cara dele e falar, isso aqui tem nome de tal, né? Você vê como é que era? Amém, amém. Aí o primeiro saiu, quem era? Falei, era ruivo, já cabeludão. Quem era? Falei, Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado com a sua mão aonde? Falei, esse é guerreiro. Não, o camarada já saiu agarrando. Amém, amém. Não é? E o significado do nome de Jacó é verdadeiramente esse. Não é no literal do hebraico no qual foi escrito esse texto. Eu já fiz a exegese desse texto, não é? E descobri com todas as letras que o nome de Jacó é aquele que agarra. Parece que eu estou vendo vocês, ó. Aquele que a partir de hoje eu vou agarrar. Eu não vou perder a oportunidade. Eu vou agarrar. Pintou a oportunidade, eu estou lá. Eu vou agarrar. Amém? Jacó era assim. Ele já saiu, já agarrando. Pensa num menino esperto que já nasceu falando, não perco. Você pode sair na frente, mas você é agarrado com você, porque lá na frente a coisa vai mudar. Fala, depois da montanha. Jacó já estava enxergando depois da montanha. Ele falou, você está saindo primeiro. Sabe por quê, querido? O fundamento total desse texto é, naquele tempo, o primogênito tinha direito de 50% de tudo aquilo que o pai tinha. Então veja bem, 50% era do primogênito e os outros 50% dividiam pelos outros irmãos, né? O primeiro. Agora veja bem, por isso que Jacó estava brigando ali, porque ele queria sair primeiro, porque ele queria a bênção da primogenitura. Amém, amém. Só que Deus tem os meios dele, amém, amém. Falei, seu irmão, fala, irmão, de repente está acontecendo contigo como foi com Jacó. Em primeira instância, parece que perdeu a promessa, mas fala, mas já vai começar a dar certo, já as coisas vão começar a se encaixar, já você vai ver as coisas começar a acontecer na tua vida. Amém, amém. Opa! Aleluia. Fale comigo, Jacó, aquele que agarra. Esse sou eu. Sabe por quê, irmão? A gente perde muita oportunidade. Sabia disso? Muita oportunidade. Nós não poderíamos perder dia nenhum. E nós estamos num tempo que não volta atrás, né? Por exemplo, hoje é dia 8 de maio de 2016. Agora nós estamos quase que 10 para as 9 da noite. Não é? Daqui a pouquinho, querido, nunca mais nós vamos ter esse tempo. Está entendendo isso? Você nunca mais vai ter um dia 8 de maio de 2016 na tua vida. A sua oportunidade é única. Esse dia está acabando já. E se você não aproveitou a oportunidade desse dia, perdeu. Não vai ter outro. Porque esse dia não volta mais. Porque nós vivemos o tempo do Cronos. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo que tem passado, tem presente, esse tempo que estamos vivendo agora e futuro. Que nós pelo menos esperamos que vamos ter. Até porque não temos certeza de nada. Amém? Fale, nosso futuro está nas mãos do Senhor. Eu já tive passado. Estou tendo a oportunidade do presente. Não é? O nome já se chama presente, que é um presente mesmo. É só pelas misericórdias de Deus que nós estamos tendo esse tempo. Amém, meu irmão? Mas nós esperamos ter um futuro. Amém? Glória a Deus. Então por que eu estou te dizendo tudo isso? Para você entender que eu e você não podemos perder oportunidades. Amém. E muita coisa a gente perde, que lá na frente vai fazer uma grande diferença. Amém? Dá uma olhada no seu irmão e fala, irmão, você sentir que é bênção, que é de Deus, e a maior resposta de Deus é a paz interior. Se você for fazer um negócio e sentir aquele aperto, para por aí, porque não é de Deus. Amém, amém. A maior resposta é a paz. Está fazendo negócio, está indo tudo bem, você já está, sabe? Vai em frente, que vai dar certo. Amém, amém. Fale, mas eu não posso perder mais oportunidades. De jeito nenhum. Amém, querido. Não perca mais oportunidade. Amém? Fale, Jacó, aquele que agarra. E cresceram os meninos, 27. E Esaú foi varão perito na caça. Fale, Esaú foi perito. Sabe o que é perito?
Perito é aquele que sabe tudo do negócio, mas um pouco. Amém? Fale Esaú. Foi perito. Você quer se destacar nesse tempo, querida? Globalização mundial. Você quer se destacar? Então você tem que se tornar um perito. Está entendendo? Querido, por mais baixo que seja, ou de repente você entenda que seja a área profissional sua, você tem que se tornar especialista. Está entendendo isso? Não? Fale especialista. Eu preciso me tornar especialista. Amém, querido? Glória a Deus. Fale, eu preciso me tornar especialista. Amém, querido? Porque só se destaca nesse tempo, só ganha muito dinheiro nesse tempo quem for perito. Está entendendo? Nós, queridos, temos o mesmo espírito excelente que habitava em Daniel. A Bíblia diz que havia um espírito excelente sobre a vida de Daniel, e ele, de escravo, se tornou governador de mais de 120 cidades. Sabe por quê? Porque ele se tornou perito. Ele já veio muito letrado da família, porque ele já tinha um grau, não é, aristocrático da família dele. E aí, quando ele foi levado para o cativeiro, ele lá ficou estudando 3 anos, diz a Bíblia. E ele se tornou perito em tudo aquilo que o rei precisava. E quando o rei olhou para ele, não é? Primeiro que ele já era de boa aparência, né? Dá uma olhada no seu irmão e fala: irmão, você é bonitão, irmão. Então você já tem chance. Não, tá doido? Pensa um pouco. Essa igreja é bonita, irmão. Então Daniel era de boa aparência, mas ele só se destacava, querido, porque ele tinha um espírito excelente, que era o Espírito de Deus sobre a vida dele. É o mesmo Espírito que está sobre a tua vida. Amém ou não amém? Olha, eu tenho um Espírito excelente, por isso eu não posso aceitar ser mais um, eu tenho que ser o melhor. Amém? Fale, perito. É isso que eu vou me tornar. Perito na minha área profissional. Amém, querido? Sabe por quê? Hoje alguém que tem uma formação universitária já está na média. Amém? Está na média. Fala, eu preciso estar acima da média. Amém? Porque é isso que Deus planejou para você. Está compreendendo? Fala, eu vou estar acima da média. Ah, eu vou me tornar perito. Amém? Não é característica de Jacó, aquele que não perde oportunidade. E a característica de Esaú, aquele que é perito. Amém? Foi varão perito na casa, varão do campo, mas Jacó era o quê? Varão simples, habitando em e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava mais Jacó. Fale, como uma mãe faz a diferença. Fala, irmão, para ele aí. Fale, como uma mãe faz a diferença. O pai gostava mais de quem? Jacó. E a mãe? Jacó. Fale, e você acha que a mãe não deu jeito? A mãe deu jeito. Amém, querido? Glória a Deus. E Jacó, cozeiro guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Antigamente não tinha documento cartório, irmão. Não tinha cartório, né? Era, ó, falando o tempo do fio do bigode. Eita, tempo bom, né? Tinha esses tempos ainda, até há pouco tempo agora aqui. Tinha. Podia falar e o homem não tinha palavra. Não dava. Hoje, até assinando documentos, os caras voltam atrás. É um negócio doido, né? Mas antigamente, o poder da negociação era jurar. Amém? Tinha lá um requisito, tinha um ritual, e o ritual era, não é aquele que estava jurando, ele pegava a mão direita, sentava em cima da coxa e jurava por aquela situação ou por aquele compromisso. Amém? E Jacó, ele era tão esperto, fale, Jacó era esperto. E ele não perdia a oportunidade. Que ele pegou o irmão aonde? No estômago. O
O irmão passou o dia inteiro caçando e perito, hein? É, irmão, fale comigo, não basta ser só perito. Precisa também ter o Senhor. É porque tem hora que aquilo que a gente sabe que não dá mais certo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então Esaú passou o dia inteiro ó, com a flecha, não pegou nada. E chegou estralando de fome. E aí tá lá Jacó com um pratão bonito, né? Ele falou, não rapaz, me dá um negócio desse. Ele falou, não, eu vou vender para você. E o preço é a primogenitura. Olha, Jacó roubou? Não, pagou barato, irmão, mas comprou. Amém? Por exemplo, tem gente que tem um carro que vale 50 mil reais. Ele se desespera, vende por 30 mil. Vendeu barato. Mas quem comprou não pagou o que ele queria. Foi o que aconteceu aqui. Amém? Fale, Jacó não perdeu a oportunidade. E o que aconteceu? Fale, ele comprou a primogenitura do irmão. Você viu o que aconteceu? O começo não foi muito bom, porque ele saiu como? Você lembra? Agarrado. Quem saiu primeiro? Esaú. Mas Jacó queria o quê? A primogenitura. Você viu como é que a coisa deu volta, né? Fala, é minha vida. É igual uma roda gigante. A nossa vida é igual uma roda gigante, né? Por isso que a gente não pode humilhar ninguém, por isso que a gente não pode ter mal situação com ninguém, porque o mundo é assim, é igual uma roda gigante. Ó. Uma hora está aqui embaixo, só que tem uma hora que está lá em cima. De repente hoje está aqui embaixo, irmão, mas vai chegar a hora de você chegar lá em cima. Amém? Fale, a roda gigante de Deus está rolando, está rodando ao meu favor. Amém, querido? E aqui então Jacó pegou a oportunidade, agarrou e ganhou a primogenitura. Amém, querido? Mas fale comigo, tudo isso só aconteceu porque Rebeca foi fiel, foi firme naquilo que Deus prometeu. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou deixar a tua Bíblia na cadeira. Só a irmã Amanda vai pôr ali. Olha o capítulo 27. Aqui é a hora, não é, que Isaac vai liberar a bênção sobre Jacó. Olha o que Jacó pediu para Esaú, tá? Olha o 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. O que Isaac quer fazer aqui agora? E entregar a bênção da primogenitura para Esaú. Amém, querido? Só que aconteceu um negócio. Tinha uma mãe no meio do caminho. Eita Deus! Foi glória. Tinha uma mãe no meio do caminho. Rebeca. Por isso que eu falo, você que mora com a sua mãe, faz uma média com ele, irmão. Com ela. Irmãzinha, se você mora com a tua mãe ainda, faz uma média com ela. Porque de vez em quando ela vai te ajudar. Aconteceu isso aqui, não é, com Jacó. Ó, versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Fala, Rebeca escutou. Aí é que foi o negócio, né? Amém? Olha o 13. 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso, né? A mãe já estava tramando enganar Isaac, porque Isaac já não estava enxergando mais, estava com catarata, ele não tinha ainda operação, né? Você vê? E aí a mãe falou: não, ó, Esaú é um menino mal educado. Esaú não arruma nem a cama dele. Esaú sai de manhã e não fala nem telô para mim, vai embora. Sou mãe dele. E ela começou a lembrar. Sabe quando começa a voltar na memória assim? Ó, Esaú só está dando uma cara. Esaú vai. Ela falou: não, eu vou dar um jeito. Isaac não está enxergando. Eu vou adaptar todinho Jacó. Nós vamos matar um animal, vamos pôr lá as pernas do animal, porque é cabeludo. Na hora que o pai tocar, não vai enxergar, vai tocar e vai falar: não, é o cabeludo de Esaú. Eu vou dar bênção para ele. Foi assim que aconteceu, irmão. Né? Vamos ver?
Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão como? E eu varão? Jacó está falando: não vai ser isso, mãe, não vai dar certo. Eu sou vizinha. Como vai ser isso? Porventura me amalvará meu pai, serei aos seus olhos enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse a sua mãe: o que ela disse? Olha, a mãe comprou a briga. Rapaz, quando a mãe compra a briga do filho, não tem para ninguém. A mãe, quando compra a briga do filho, olha, eu vou te falar, você fica respaldado, irmão. Entendeu isso, não? Amém, amém. Vamos lá? Já estamos acabando. E disse a sua mãe, o 13: meu filho, sobre mim seja o quê? Somente obedece. Ó, irmão, obedece a tua mãe. E foi de novo, e trouxe-os a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Ó, cobriu as mãos com a pele do cabrito e o pescoço, onde o pai ia passar a mão. Amém? 17: e deu um guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele ao seu pai e disse: meu pai, e disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? O pai meio desconfiado. E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disse, levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Eu quero a bênção, eu quero a bênção. Jacó desesperado: não vou perder. Ó. Então disse Isaac ao seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou me encontro. Imagina só, né? Mas foi muito rápido. Ele falou: não, pai, estava saindo lá fora, daqui a pouco o animal estava na frente, eu só peguei ele e já fui fazer. Olha que negócio doido. Olha o que a mãe não faz. O que a mãe não faz quando o filho é juntinho ali com ela, né? Amém. 21. Então disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, e se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de quem? Porém as mãos são? Meu Deus, começou o processo. Começou o processo. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam como? Como as mãos de quem? Seu irmão. E o que Isaac fez? Amém, queridos. Não vou continuar, mas quem sabe outro dia a gente continua esse estudo. Amém? Mas só para você entender que uma mãe tem poder de mudar o teu futuro. Cadê as mães? Vem aqui na frente de novo, seus filhos. Vem, filhos. Chama aqui lá. Chama. Vamos para agora. Hoje é um dia especial. Nós precisamos concluir o que Deus está fazendo. O que Deus começou a fazer. Vem as mães com os filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que está com sua mãe aí, já vai orando, já vai orando. Pega um pouquinho, querida, até todo mundo chegar. Você que está na igreja também vai orando. Vai intercedendo pelas mães. Isso mesmo, fecha os teus olhos, você vai intercedendo. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom ter uma mãe perto, né? Quem tem, valoriza. Quem tem uma mãe idônea, que ama de verdade o filho, valoriza, irmão. Valoriza a tua mãe. Valoriza a tua mãe. Em nome de Jesus. Valoriza a tua mãe. Valoriza a tua mãe. Valoriza. Então, vai orando pelo teu filho aí. Você, mãe, tem poder de abençoar o teu filho. Abençoa ele. Profetiza sobre a vida dele. Fale: Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo que está bloqueado ainda na vida do meu filho, começa a liberar agora. Pai, tudo que é direito dele, Senhor, em nome de Jesus, começa, Senhor, a entregar para o teu filho. O meu filho é bênção. O meu filho é bênção. O meu filho foi escolhido no meu ventre ainda. Você vai orando pelo filho. Fale: o meu filho foi escolhido no ventre ainda. Promessa bíblica, irmão. Irmã, promessa da palavra do Senhor. Fale: meu filho foi escolhido no ventre. Por isso eu não aceito, Pai, esse bloqueio. Eu não aceito, Senhor, e eu peço a tua intervenção.
a intervenção divina sobre a vida do meu filho, Pai, guardando, livrando, dando saúde abundante, protegendo, livrando de todo mal, prosperando, abençoando a escola, abençoando o curso, abençoa na universidade, abençoa, Senhor, na família, com os familiares, abençoa, Senhor, na igreja, abençoa com o ministério, Pai. Abençoa meu filho, vai, profetiza, irmão, profetiza com força, faz como Rebeca, profetiza, abençoa meu filho, em nome de Jesus, vai abençoando meu filho. Fale, meu filho veio para me alegrar, o meu filho veio para dar vida à minha vida, o meu filho veio para me dar, não é uma direção, para mim ser alguém nesse lugar, para mim deixar uma descendência abençoada. Oh Senhor, abençoa, querido, abençoa até a quarta geração. Essa é a promessa do Senhor. Aquele que é justo, aquele que serve ao Senhor, ele tem a promessa de ter até a quarta geração abençoada. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os filhos, abençoa as mães, abençoa as famílias, abençoa os pais, abençoa o lar, abençoa a casa, abençoa o ambiente do nosso lar, Pai. Abençoa o ambiente do nosso lar, abençoa, Senhor, Pai, aquelas crianças que não estão indo bem na escola, Pai, abre o entendimento, Senhor, derrama, Senhor, o entendimento sobre essas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, os nossos filhos irem mal na escola. Eles vão ser, Senhor, verdadeiramente alunos bons, referências na escola. Os nossos filhos vão se tornar referência. Os nossos filhos vão se tornar referência em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai orando. Deixa o Espírito Santo te usar. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Deixa o Espírito Santo tomar a tua boca agora. E aí você vai liberando a palavra. As palavras têm poder. Quando as cordas vocais são vibradas na tua garganta, ela tem o poder de entrar para a eternidade. Há um poder muito grande sobre nossas vidas, é o poder das palavras. Elas entram para a eternidade. E as suas palavras vão virar uma palavra com poder agora, profética, sobre a vida dos teus filhos. Profetiza sobre teu filho. Vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Pai. Senhor, ele veio, Senhor, para uma grande função, Pai. E tudo aquilo que é deles. Em nome de Jesus, Pai, que tudo seja liberado na hora certa, no momento certo, no conhecimento, na disposição, na vontade, em nome de Jesus. Tudo que é deles. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada família. Visita, Senhor, cada vida, cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Visita a tua família, Pai, em nome de Jesus. Visita todo mal, tudo ao contrário, seja arrancado agora em nome de Jesus. Visita a família com poder, graça, com favor, com misericórdia. Visita a família, Senhor, com poder, Pai. Que ela está errada para começar a dar certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, com as tuas mãos. Deus, abre o céu sobre essa família, Pai, traz a salvação em todo lar. Em nome de Jesus, Pai, visita a tua filha, Senhor. Tudo que está fora do lugar, coloca no lugar em nome de Jesus, Pai. Visita essa família bendita do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, coloca as coisas no lugar, traz harmonia de novo em nome de Jesus, Pai. Visita o filhinho, a tua filhinha, Pai. Traz paz, traz alegria. Senhor, entrega a recompensa em nome de Jesus, Pai. Entrega a recompensa para tua filha e põe as coisas no lugar em nome de Jesus. Senhor, tudo, Senhor, que está fora do lugar aí, coloca. Senhor, a tua filha, Senhor, ela tem uma promessa sobre a vida dela e a filha, em nome de Jesus, Pai. Senhor, cura, restaura, transforma. Senhor, todo mal lançado, toda palavra maligna lançada, Pai, eu repreendo essa vida agora em nome de Jesus. Não vale tratamento contra essa vida, Senhor.
entrega, Senhor, o desejo do coração da tua filha. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Libera, Senhor, o que está retido ainda, Senhor. Visita a filha da tua filha agora, em nome de Jesus, Pai. Visita o filho, visita a casa, visita, Senhor, lá o comércio, visita, Pai. Toma com tuas mãos em nome de Jesus, Senhor. Pai, que as coisas comecem a acontecer em nome de Jesus, que as coisas comecem a acontecer agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. As coisas, Senhor, estão caminhando para essa família, mas vai caminhar mais forte, as portas vão se abrir mais fácil, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que as portas vão se abrir mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, em nome de Jesus, Pai. Tudo que é para tuas filhas seja liberado, em nome de Jesus. Não vale tratamento, não vale tratamento, não vale tratamento, não vale tratamento, não vale, não vale, não vale tratamento, Senhor, contra essas famílias, Senhor. Não vale tratamento contra essas famílias, Senhor. Essas famílias são raça eleita do Senhor, são famílias benditas do Senhor, são famílias que estão debaixo de muitas promessas, e as promessas do Senhor não falham, não falham, não falham. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus já preparou para essas famílias, para essa igreja, para essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera o que é nosso, libera o que é nosso, libera o que é da minha casa, libera, Senhor, que é de cada casa aqui representada, Pai, cada família aqui representada, libera, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nada, Senhor, saia do controle das tuas mãos, Pai, que tu possas suprir cada necessidade, supri-las com glória, supri-las com glória, supri-las com glória, em nome de Jesus, com abundância, abundância financeira, abundância, Senhor, de amizade familiar, abundância de cuidado das mães, dos pais, dos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda maleabilidade que estava tentando dividir essa casa, eu já repreendo agora em nome de Jesus. Não vale encantamento, não vale encantamento, não vale encantamento contra essas famílias aqui, em nome de Jesus. Cada família aqui está debaixo da bênção do Senhor, e nada pode impedir a bênção, nada pode impedir as promessas do Senhor de se cumprirem nas nossas vidas, em cada família aqui, em nome de Jesus, Pai. Cuide, Senhor, cuida dessas mães, cuida desses filhos, cuida dos pais, aqueles que não puderem estar aqui, Pai, visita lá, visita com cura, visita com favor, visita com misericórdia, Pai, com tua graça, com tua graça, com tua graça, Senhor, com tua graça, Senhor, com tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido. Você que é mãe, você vai orar olhando o teu filho agora, tá? Tá? Eu vou orar esse remédio, tá? Olha comigo, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de ser mãe, pelo privilégio de ser, Senhor, cuidador desta vida tão preciosa. Eu sei, Senhor, que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Ti, Pai. Mas, Senhor, eu sou privilegiado por ter a honra de ter esse filho, de ter essa filha. Senhor, me ajuda a ser uma mãe em excelência. Senhor, nos momentos de nervosismo, de fúria, de ira, Senhor, me livra de atingir os meus filhos, seja verbalmente ou fisicamente, Pai. Senhor, me segura, me ajuda, me dá sustentação, me dê paciência, Pai, para cuidar, para instruir e direcionar os meus filhos, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Senhor, a ser melhor. Me ajuda, Senhor, a ver as recompensas divinas sobre a vida dos meus filhos, Pai. Os meus filhos são uma coroa. Os meus filhos são coroa para a minha vida e para a minha casa. Senhor, me ajuda a ver o meu filho prosperar na escola, no curso, na igreja,
na família, no meio dos familiares. Aonde ele for, que ele seja bênção. Aonde ele for, que ele não seja tolerado, mas que ele seja exaltado ali, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, ser tolerado. Aonde nós formos, nós seremos celebrados, porque nós faremos a diferença. Aonde nós pisarmos, aonde a planta dos nossos pés pisarem, aonde as plantas dos pés dos meus filhos pisarem, ali será bênção, ali chegará paz, ali chegará comunhão, ali o mover sobrenatural do Espírito Santo do Senhor vai invadir aquele lugar, para a honra e glória do teu nome, Pai. Me ajuda a ser mãe em excelência, me ajuda a cuidar mais e melhor dos meus filhos e também do meu marido, que é a autoridade em excelência, a autoridade máxima na minha casa. A bênção vem nele e é distribuída. A bênção vem no teu marido e é distribuída. Amém? Glória a Deus. Olha, eu sou herdeira junto com meu marido, mas ele é a autoridade máxima. Eu também sou autoridade, mas a autoridade vem dele para a minha vida e depois é distribuída para o meu lar, para a minha casa e para os meus filhos. Amém? Olha, a bênção está sobre ele e é distribuída. Amém? Glória a Deus. Submissão. Sabe o que é submissão? Sabe o que é submissão? Não é ser escravo do marido, mas é ajudar na missão. A missão integral do marido. E ele divide com você. Isso é submissão, segundo a palavra de Deus. Amém, irmãs? Não é? O canal de bênção, biblicamente falando, de autoridade e o quadro hierárquico de Deus na terra é marido, mulher e filhos. Olha, eu tenho uma missão para cumprir com meu marido e eu vou cumprir a risca. Eu vou fazer a diferença. E o meu marido e os meus filhos vão se surpreender comigo, porque a missão vai ser cumprida. Aonde ele não puder fazer, aí é eu que faço. Aonde meu marido não conseguir fazer, é eu que faço. Essa é a minha parte na missão sobre a família, sobre os meus filhos, sobre o meu lar. Amém, mães? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar uma cara ao Senhor. Fale comigo, valeu a pena esse tempo ao Senhor. Amém, queridos? Toda vez que nós nos reunimos num culto como esse, é claro que esse culto foi um culto especial, a celebração do Dia das Mães, amém? Mas todos os domingos nós temos esse culto aqui, né? E esse culto é a primícia do nosso tempo, amém, querido? Toda vez que eu entrego a primícia do meu tempo ao Senhor, não é? Então, esta primícia do meu tempo tem poder de santificar todo o meu tempo da semana, amém? Você vê que quando você está vendo o culto no domingo, as coisas acontecem mais fácil na semana, amém, querido? Então dá uma olhada no sermão e profetiza sobre a vida dele e fala: irmão querido, essa semana as coisas vão ser mais fáceis para você, as portas vão se abrir, os clientes vão chegar, a bênção financeira vai chegar, o milagre na tua vida profissional, na tua vida espiritual e familiar virá também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ao Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo então. Vamos orar, feche teus olhos. Deus eterno e soberano, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome neste lugar, Pai, nesta casa de oração que é esta igreja. Pai, que tu continue, Senhor, nos visitando, nos abençoando, Pai. Nós somos gratos por esse tempo tão precioso que foi esse culto, desde o início deste culto, Pai, com as orações, louvores e a ministração da tua santa e doce palavra. Senhor, que esta palavra, Senhor, seja viva e eficaz em nossas vidas, que todas as chaves espirituais que foram liberadas hoje, através da tua palavra revelada, Senhor, que sejam usadas para abrir portas que necessitamos que se abram, Pai. Nos ajuda a entender o propósito da tua palavra
e que ela, Senhor, verdadeiramente seja viva, que toda semente lançada, que foi a tua palavra, nos corações dos teus filhos que são terra boa, que ela possa, Senhor, brotar, crescer e dar muitos frutos, Senhor. E nós sabemos que os frutos são nossos por direito, Pai. Senhor, que tu possa visitar cada vida, cada família, cada empresa, cada, Senhor, emprego, cada lugar que vamos estar nessa semana, e que o teu cuidado esteja sobre nós, Senhor. Que a tua cobertura da tua mão onipotente, aquela que tem todo o poder, possa estar sobre nós, nos guardando, nos orientando e nos livrando de todo o mal, Pai. Cuida, Senhor, dos teus filhinhos, Pai. Livra de todo acidente de trabalho, todo acidente de trânsito. Senhor, nos esconde dos homens maus, sanguinários, de toda, Senhor, artimanha maligna, Pai. Nos livra, neutraliza todo valente contrário a essas vidas e a essa igreja, e nos põe, Senhor, a caminhar em glória e em vitória nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, ainda com os olhos fechados, que eu vou liberar a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de vós. Todos digam: amém. Está encerrado em nome de Jesus.